Olha aqui, ó, outro que percebeu o tiro no pé que a esquerda deu com essa história de criticar o Frei Gilson foi o jornalista Samuel Pancher, lá do Metrópolis. Olha o que ele disse. Ataque um frei pelo crime, entre aspas, de reunir milhões de fiéis em suas pregações, perca as eleições e culpe as redes sociais, WhatsApp e a extrema-direita. Mostrou aqui, olha, criticar Frei Gilson é não um tiro no pé, eu acho que é uma granada que eles jogaram sobre eles mesmos. Eu até diria, né, para a esquerda, continuem atacando o Frei Gilson, continuem, ataquem o Silas Malafaia, ataquem outros pastores por aí que defendem a sã doutrina do cristianismo, né, que defende os verdadeiros dogmas cristãos. Ataquem os líderes cristãos que se posicionam contra a agenda da esquerda. Vá lá e ataque. Vocês estão tirando seus próprios votos. É aquilo que já é bíblico, inclusive, né? O mal por si só, ele acaba se destruindo, né? Frei Gilson, um patriota, católico, olha só a proeza que ele fez, né? Reunir mais de 1 milhão de pessoas em uma live de oração. Uma live para rezar. Eu sou protestante, eu sou cristão protestante. Mas nesse momento, temos que deixar as nossas diferenças teológicas, as nossas discordâncias doutrinárias, dogmáticas, de lado. Porque o que ele está fazendo aqui, ó, você pode observar, siga as redes sociais aí do Frei Gilson, você vai ver que ele combate os principais pontos da ideologia esquerdista hoje. Aborto, esse padre é contra. Liberação de drogas, ele é contra. Agenda de gênero, ele é contra. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual ele, enquanto padre cristão, católico, está sendo atacado nesse momento. Porque ele está reunindo, gente, 1 milhão de pessoas de madrugada, 4 horas da manhã. O Brasil tem 200 milhões de pessoas. Ele reunindo 1 milhão de pessoas significa dizer que ele está reunindo 0,5% da população. 0,5, ou seja, de cada 200 brasileiros, está assistindo o padre. E sabe o que está por trás disso? É porque cada um desses cidadãos brasileiros que estão assistindo esse padre são eleitores. E sabem quem é o padre? É alguém que não concorda com a ideologia de esquerda. É alguém que não concorda com o feminismo, não concorda com o aborto, não concorda com a agenda de liberação de drogas, não concorda com a agenda de gênero. É alguém que declaradamente sabe-se que é um apoiador do presidente Bolsonaro. Então, eles estão vendo, gente, que a população brasileira está com os olhos bem abertos. E ele está falando para um público gigantesco. Eu acho que ele bateu todos os recordes de uma live aqui no Brasil. Eu acho que bateu, né? Que eu lembro, o presidente Bolsonaro, quando ele foi num podcast, não sei se um desses podcasts por aí, na época da eleição, me parece que o presidente Bolsonaro bateu 600 mil pessoas ao vivo. 600 mil, né? Numa live. Agora, botar 1 milhão de pessoas, eu acho que no Brasil é realmente inédito. Então, quando eles atacam o Frei Gilson, eles estão atacando diretamente, gente, os nossos valores, estão atacando o cristianismo. E se eu, que sou cristão protestante, nesse momento não saio em defesa da liberdade religiosa cristã do Frei Gilson, amanhã, meus caríssimos, eles vão atacar quem é evangélico. Amanhã eles vão atacar qualquer outro tipo de manifestação religiosa que não comungue na cartilha da esquerda. Aí, estão atacando o Frei, estão atacando o cristianismo, isso é cristofobia. O engraçado, né,
é que a turma dos direitos humanos, eu não vi ninguém sair em defesa do Frei Gilson, e não é nem em defesa do Frei Gilson, é em defesa de um princípio humano que é o da liberdade religiosa. É liberdade religiosa. O que está acontecendo aqui, gente, contra o Frei, é intolerância religiosa por parte da esquerda. Já pensaram se fizessem a metade dos comentários ofensivos contra uma manifestação de matriz africana? Tá lá, o pessoal de um terreiro resolve fazer uma live lá num terreiro e de repente alguém entra lá na live e faz um comentário ofensivo contra eles. Imagine, era como se tivesse declarado a terceira guerra mundial. Agora você viu, ó, entra na rede social desse padre, o que tem de comentário preconceituoso, de ataque. Gente, obrigado, patriota Marcos Aurélio Faria de Matos, ao vivo nesse momento conosco também, acaba de colaborar através do nosso Pix. Você também já é nosso patrocinador oficial e fiel. Seja bem-vindo mais uma vez aqui à nossa família. Brigadão, brigadão mesmo. Então, olha aqui, ó, Nicolas Ferreira, todo mundo sabe que o Nicolas Ferreira, ele é protestante, de direita é protestante, né? Mas ele saiu em defesa do Frei Gilson. E eu acho que a decisão dele foi realmente muito assertiva. Pessoal, recentemente aí saiu em diversos canais de notícias uma live de oração às 4 horas da manhã, feita pelo Frei Gilson, atingiu mais de 1 milhão de pessoas simultâneo. E daí, obviamente, sem nenhuma surpresa, e vocês também não precisam ficar surpresos com isso, começaram os diversos ataques, né? Para quem é cristão, isso é nada mais do que algo natural. Você ser atacado, enfim, por seguir a Cristo. É óbvio que, por ser católico e eu ser evangélico, nós temos nossas divergências teológicas. O conheci pessoalmente, mas, assim, uma pessoa extraordinária. E é inacreditável como tem pessoas, por exemplo, que fazem esse tipo aqui de comentário. Acordar cedo para lavar uma calçada, estudar eu ir correr no parque, ninguém quer. Aí morre burro sedentário com a casa cebosa e a culpa é do capeta ou do Lula. Detalhe, esse careca é pradéreco vinculado ao Brasil Paralelo. Compreenderam o sucesso? Quão deteriorado e podre tem que ser a alma de uma pessoa para poder ficar reclamando de pessoas que estão rezando às 4 horas da manhã. Principalmente aqui no nosso país. E um detalhe, né, que esse imbecil aí não falou. A maior instituição de caridade do mundo não se chama socialismo, não se chama Frida Kahlo, não se chama Instituto Lula, se chama igreja. A igreja evangélica, a igreja católica, elas são as maiores instituições de caridade do mundo, seja de asilos, de creche, de hospital, enfim. Ou seja, a civilização ocidental foi construída por nós. E aí, assim, me vem esses caras, por exemplo, falar que ele é um frei fascista, empregado do Brasil Paralelo, bolsonarista, negacionista, oportunista. Aqui, para quem não sabe, ele é um extremista bolsonarista, ligado ao Brasil Paralelo. Ou seja, se ele fosse um cara que estivesse cantando música pornográfica, levando milhões de adolescentes pro tráfico, pro crime, falando um monte de merda, roubando, né, como aí vários políticos fazem, aí tudo bem. Aí não era surpresa nenhuma. Como o cara tá levando literalmente Cristo para as pessoas, aí ele se incomoda. Então, assim, o que incomoda não é o fato dele, por exemplo, ter ou não apoiado Bolsonaro, dele ter ou não, enfim, ter falado no comentário para ser o Brasil Paralelo. O que incomoda essa galera é realmente a questão espiritual, de estarem incomodando as trevas porque ele está aproximando pessoas de Deus. Simples assim. Agora, você como cristão não pode se ficar assim, surpreso com isso, porque nada mais é do que o mundo. O mundo jamais vai aplaudir alguém que está fazendo algo por Cristo, porque literalmente esse mesmo Cristo eles crucificaram. Então, assim, tome cuidado com aqueles que estão sendo muito aplaudidos pelo mundo quando fala de Cristo. Deve ser porque essa pessoa não está seguindo a Cristo. Então fica aqui, né, minha solidariedade, o meu apoio ao Frei Gilson, né, aos católicos. Nós sabemos que, obviamente, né, temos nossas, como eu disse, né, divergências teológicas, mas isso, obviamente, não nos divide no sentido de amor a Cristo em nada, pelo contrário, isso só mostra de que cada vez mais é necessário a gente, sabe, ir nos purificando e, sabe, penetrando mais denso ainda no que é o cristianismo para poder lutar contra um inimigo comum que nós temos, que de fato é o diabo, aquele que
muitas das vezes é pintado como tridente, mas pelo contrário, ele se faz de anjo de luz para poder enganar as pessoas. E quantas dessas pessoas não estão sendo enganadas ou por um falso evangelho ou até mesmo por conta do mundo. Então fica aí mais um alerta aos cristãos de não se surpreender a esses ataques do mundo, mas também não ficar calado. Digo mais, quanta gente que ficou aí, né, recentemente agora, até 4 horas da manhã, em bloquinho de carnaval, bebedeira, gente que vai pra festa, fica drogada, enfim, baile funk, e ninguém nunca reclama deles. Ah, e cadê sua caridade, né? Agora, as pessoas que estão 4 horas da manhã rezando, elas obrigatoriamente precisam fazer caridade, limpar uma rua, caso contrário, elas são descartáveis. Ora, se essas pessoas que vão em festas, elas não fazem caridade, talvez elas possam fazer. Então, se isso não impede ela de fazer caridade no outro dia, por que uma pessoa que está rezando às 4 impede? Não tem cabimento. É simplesmente porque essas pessoas, elas odeiam qualquer coisa que aproxima as outras pessoas de Deus. Qualquer coisa. É simples assim. Pessoal, Olha, gente, a verdade é a seguinte, né? O Nicolas fez uma reflexão importante, né? Isso é natural. Olha o que Jesus disse aos discípulos dele lá no Sermão do Monte. Mateus 5:11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Aí, ó, Sermão do Monte. Jesus já deixou isso claro, né? Quando você se torna um verdadeiro discípulo dele, vai seguir seus ensinamentos e vai proclamar o que ele ensinou, naturalmente você se torna inimigo do mundo. Você se torna inimigo do diabo e de todos os demônios. É por isso que eles estão tão enfurecidos com o Frei Gilson, tão enfurecidos com a igreja evangélica, é porque eles sabem, uma vez que uma pessoa se converte, passa a seguir os princípios do cristianismo, a pessoa vê que é incompatível você ser um cristão, você seguir a Deus e, ao mesmo tempo, ser um esquerdista e continuar votando no Lula. Continuar votando em esquerdista, que defende aborto, que defende liberação de drogas, que defende bandeira de gênero e tantas outras baboseiras que tem aí que vem dessa coisa, dessa turma da esquerda. Líderes como Frei Gilson abrem os olhos das pessoas. O próprio Janones ou Rachadones, né? Olha aqui, ó. Olha o que ele posta, desesperado, depois de ver a turma dele, a patota dele, atacando aí o Frei Gilson. Disse ele, não basta ser rejeitado pelos evangélicos. Então ele reconhece que a turma da esquerda é rejeitada pelos evangélicos. Vamos fazer uma cruzada contra os católicos também? Pesquisa já mostra que mais de 40% dos católicos também já rejeitam a esquerda, né? Aí a gente se elege só com os votos dos ateus em um país em que quase 80% da população católica ou é evangélica. Que tal? Ó, André Janones está dizendo isso, que eles já são rejeitados pelos evangélicos e agora a esquerda quer bater nos católicos. Quem são os eleitores que vão restar para a esquerda? Os ateus? Primeiro foi o livro Café com Deus Pai, livro mais vendido do país há 4 anos, com 9 vezes mais vendas do que o segundo colocado. Agora o Frei da Igreja Católica. Incrível como a arrogância do nosso campo se sobrepõe, mesmo com impopularidade e uma derrota cada vez mais real em 2026. André Janones, olha aqui, ó, reconhecendo que está ruim, está difícil, se não impossível, para o Lula se reeleger em 2026. Continuamos mirando no jogador e esquecendo a bola. O cara mete 4 milhões de pessoas em uma live 4 horas da manhã e representa a maior religião do país. E a gente, ao invés de mudar a pauta e conseguir conquistar esses mesmos eleitores por outro flanco, a gente parte para cima daquele que, gostemos ou não, os representa e tem admiração dos fiéis, que, olha que surpresa, também são eleitores. Cada dia mais tenho certeza que merecemos o que estamos vivendo. Toda desgraça é pouca para gente burra e arrogante.
Tá aí, o André Janones dando esporro na turma da esquerda que está atacando o Frei Gilson, porque sabe, ataca o Frei Gilson, que você terá 1 milhão de pessoas que vão defender o Frei Gilson e que vão ficar contra você. E não só 1 milhão, né? Porque 1 milhão de telas conectadas. Geralmente, não é só uma pessoa que assiste uma tela. Por exemplo, aqui eu recebo feedback de pessoas que estão nos assistindo que ligam a televisão. Na sala tem 4, 5, 6 pessoas assistindo, né? Um aparelho conectado com 3, 4, 5 pessoas. Então, imagine aí, ó, se tem 1 milhão de pessoas conectadas, 1 milhão de aparelhos, a probabilidade é que tenha pelo menos 2 milhões de pessoas ligadas assistindo a missa do Frei Gilson. E eu tenho certeza que uma pessoa que não concorda com os posicionamentos dele, com as ideias, com os dogmas que ele defende, um católico tradicional, radical na defesa dos dogmas, eu tenho certeza. E se a pessoa não concordasse com o posicionamento político dele, inclusive, não estaria assistindo a missa dele esse horário. O Eduardo Bolsonaro, inclusive, postou aqui, ó, no seu X em relação ao Frei, dizendo que o seu único crime é estar mobilizando literalmente milhões de cristãos a rezar às 4 horas da madrugada. Uma delas, minha esposa Heloísa, que tem se sentido revigorada. Parabéns ao Frei Gilson Gomes por ser essa grande liderança espiritual. Agora, a esquerda não se incomodaria se fosse um maconheiro viciado que tivesse 4 horas da manhã fazendo live para ensinar as crianças e os adolescentes a serem usuários de substâncias tóxicas. Se fosse um vagabundo desse aí ensinando as pessoas a ideologia de gênero, a esquerda não se incomodaria. Agora, como é um padre que está ensinando a rezar, está ensinando princípios, está ensinando valores cristãos, para que nós tenhamos bons cidadãos amanhã constituindo o nosso país e não esquerdistas para defender o caos social, aí, meu amigo, aí eles não toleram. Parabéns, Frei Gilson, você está no caminho certo. Parabéns, olha aqui, ó. Sou protestante, repito, mas nesse momento, meus aplausos e todo o meu apoio ao Frei Gilson. Acho que todos nós devemos também dar apoio para ele nesse momento. Somos de igreja diferente, mas acredito que temos em comum, né, o mesmo evangelho, a mesma Bíblia e a mesma fé no mesmo Deus.